Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Eu sou a professora Eliane Vieira e neste vídeo eu vou falar sobre um assunto importantíssimo para você que vai fazer prova da Fundação Carlos Chagas. Que assunto é esse? Redação. A FCC tem feito muitos candidatos perderem o sono com o tema, com a estrutura da redação. E o meu objetivo hoje é abordar alguns elementos importantes para que você consiga chegar à nota máxima na redação. O que você vai ver aqui é um guia prático para uma redação nota 10. E esse guia vai ser dividido em 3 partes para ficar bem mais fácil de você assimilar o conteúdo e os vídeos também não ficarem muito longos. A primeira aula ou a primeira parte, que é esta, eu vou falar sobre os 2 elementos essenciais na redação da Fundação Carlos Chagas. Na segunda aula eu vou falar sobre os 3 itens que serão avaliados na redação da FCC. E na terceira aula eu vou mostrar para você o que você não deve fazer ou o que você deve evitar na redação da FCC. Dessa forma você tem o guia básico para conseguir chegar a uma nota excelente na Fundação Carlos Chagas. Então vamos começar falando sobre os 2 elementos essenciais na redação da Fundação Carlos Chagas. E esses 2 elementos são tão importantes que, se você cumprir, se você fizer exatamente o que eu vou te falar aqui, você consegue garantir até 70 pontos na sua redação. Eu não sei se você sabe, mas a nota da redação da FCC vai de 0 a 100 pontos. Então esses 2 elementos podem te garantir até 70 pontos na redação, que já é uma nota excelente. Poucas pessoas, poucos candidatos conseguem chegar a essa nota. Então vamos lá, qual é o primeiro elemento? Um elemento muito simples que você com certeza já sabe que você precisa para conseguir chegar a uma nota boa na redação, que é o quê? O conteúdo. Fica muito difícil você conseguir uma nota alta na redação da FCC se você não tiver conteúdo. O conteúdo é um elemento essencial para você garantir pelo menos 40 pontos na redação. Ah, professora, você não está dizendo nada novo. É lógico que todo mundo sabe que é necessário conteúdo. Eu sei disso, só que eu vou mostrar para você os 3 itens principais que você deve focar a partir de agora nesse ponto conteúdo, ok? Qual é o primeiro item? Conhecimento de mundo. É exatamente isso. Você, a partir de agora, precisa começar a fazer leituras? Sim, só que isso é muito geral e talvez na sua cabeça apenas ler seja algo muito genérico. E eu vou tentar fazer com que isso saia do mundo, digamos assim, genérico ou do campo genérico e passe a ser mais específico. Então, em relação ao conhecimento de mundo, é muito claro que você precisa conhecer e entender o mundo em que você vive. Você precisa entender o que está acontecendo no Brasil de forma geral. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Isso é o básico para você começar a obter conteúdo. Agora, em relação a conhecimento de mundo, a minha sugestão é que você saiba um pouco, é lógico, de atualidades. Isso aqui é o essencial. Só que dificilmente a FCC vai cobrar de uma forma direta temas atuais. O estilo da FCC é totalmente distinto. Ela não vai cobrar o senso comum. Então, por que é importante eu saber atualidades, professora? Justamente para você ter essa ideia geral, mas para a redação da Fundação Carlos Chagas, você precisa aprofundar um pouco mais esses tópicos. Eu vou mostrar para você daqui a pouco como você vai fazer isso. Um outro assunto que também é importante que você comece a ler é este aqui, ó. Vida em sociedade. Qual é o comportamento do homem em sociedade?
Será que o homem está vivendo bem em sociedade? Será que ele tem alguns tipos de problemas em sociedade? Então, esse assunto é importante. É lógico que você não vai focar só nesse assunto. Não. Essas são apenas algumas sugestões de assuntos que você pode começar a ler. É o ponto de partida, na verdade. Você pode começar a ler e a partir daqui você vai aprofundando cada vez mais o seu conhecimento de mundo. Então, vida em sociedade é algo extremamente importante. Agora, isso aqui também é fundamental. Anseios e medos do homem moderno. Isso aqui também é fundamental. Ora, o homem moderno, quais são os anseios desse homem moderno? Quais são os medos desse homem moderno? Será que ele está lidando bem com a tecnologia ou será que não? Então são essas coisas que você precisa começar a analisar e aprofundar um pouco mais a sua leitura sobre esses temas. Anote aí, não adianta somente estudar atualidades de forma superficial. A FCC aprofunda bastante os temas da atualidade, ok? Então esses 3 pontos aqui são apenas algumas sugestões, como eu falei anteriormente, para você dar o seu pontapé inicial para começar a ter um pouco mais de conhecimento de mundo. Um outro item extremamente importante sobre essa parte do conteúdo é este aqui. Senso crítico. Não se preocupe porque ficou aqui em cima do que eu escrevi, não tem problema algum. Senso crítico. O que quer dizer senso crítico? A gente pensa muito em senso crítico naquela parte de criticar. Ah, eu tenho que criticar mesmo, eu tenho que dizer que é ruim, eu tenho que dizer... Não! Senso crítico aqui para a FCC, para a redação da FCC, não tem nada a ver com criticar nesse ponto, nesse lado negativo, e sim questionar o mundo ao seu redor. Veja que tudo se encaixa. Primeiro, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa começar a ler sobre atualidades, sobre a vida em sociedade, sobre o comportamento do homem dentro dessa sociedade, quais são os anseios, quais são os medos, quais são os desejos desse homem na vida moderna, e a partir daí você precisa ter senso crítico, você precisa questionar, por exemplo, os diversos ângulos que podem ser abordados na redação. E a partir desse questionamento, você vai emitir a sua opinião. Porque com certeza você sabe que na redação em si, você precisa emitir a sua opinião. Você precisa emitir um juízo de valor. Se você não está fazendo isso na sua redação, é provável que a sua nota esteja baixa. Então, aumentando um pouquinho o seu senso crítico, aumentando também o seu nível de questionamento, deixando claro o seu ponto de vista, esse é um dos elementos que vai fazer com que a sua nota aumente. Então, o segundo ponto dessa parte de conteúdo é, de fato, o senso crítico. Isso aqui é extremamente importante. Qual é o terceiro elemento? É você ser reflexivo. Anote isto aí, marque com uma caneta vermelha, porque isso é muito importante para a redação da FCC. Para outras bancas, você nem precisa ser tão reflexivo, mas para a Fundação Carlos Chagas, esse elemento aqui é essencial. E por que ele é essencial? Porque os temas da FCC fogem do senso comum. Você precisa refletir antes de emitir a sua opinião. Isso é fato. Basta você pegar todos os temas da FCC, por exemplo, de 2016, você não vai ver um tema direto, um tema sem que você precise ter um nível de reflexão relativamente alto. Dificilmente
vai cair um tema direto do tipo violência, do tipo sustentabilidade. É muito difícil que você tenha que falar sobre a violência numa redação da Fundação Carlos Chagas. Ah, pode cair violência? Até pode, só que de uma maneira indireta, e para você conseguir aprofundar o seu conteúdo, você vai precisar ser reflexivo. Lembre-se de que, para você ser reflexivo, você precisa desses dois elementos anteriores. Você precisa ter conhecimento de mundo e você precisa ter senso crítico. É somente assim, a partir desses dois elementos anteriores, é que você consegue ser reflexivo. E tendo conhecimento de mundo, não só aquele conhecimento raso sobre atualidades, você tendo um senso crítico, ou seja, você conseguindo questionar o tema e abordar alguns ângulos que a maioria dos candidatos não vão abordar. E você sendo reflexivo, você tem muito mais chances de conseguir uma nota 100 na redação da FCC. O segundo elemento é este aqui: estrutura. Então nós vimos anteriormente que você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa ter senso crítico e você precisa ser reflexivo. O segundo elemento tem a ver com a estrutura, com algo mais prático. Porque a redação, eu não sei se você sabe, é um texto técnico. E o que eu quero dizer com isso? Que você deve cumprir regras, exatamente isso. O texto técnico tem regras a serem cumpridas. E se você não cumprir cada uma dessas regras, é lógico que você vai ser penalizado e a sua nota vai diminuir. Então, na redação, em relação à estrutura, a sua redação deve ter um início, um meio e um fim, por exemplo. Essa é uma estrutura que você deve cumprir, que você deve obedecer, porque se a sua redação não tiver essa estrutura, você certamente será penalizado. Em relação ao início, você sabe muito bem que nós estamos falando da introdução, em relação ao meio, desenvolvimento, em relação ao fim, a conclusão. E cada um desses elementos, ou cada uma dessas partes, tem algumas estruturas fixas que devem aparecer nessas partes. Um outro elemento importante da estrutura é este aqui, ó, argumentos. Aqui, muitos alunos, muitos candidatos têm certa dificuldade em construir argumentos claros. Você precisa, antes mesmo de começar a escrever a sua redação, você precisa determinar quais são os melhores argumentos. Ora, será que eu sei falar sobre esse argumento X no parágrafo de desenvolvimento? Ah, olha, eu até sei, mas eu estou um pouco insegura. Eu acho que eu poderia abordar outro argumento, porque eu tenho mais conhecimento e com certeza eu teria mais segurança para construir ou para elaborar um argumento forte. Então, o argumento é algo essencial na sua redação. Sabe por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, o primeiro parágrafo, que é a introdução. Depois você vai ter um parágrafo um pouquinho mais longo, que é o desenvolvimento. E aqui você vai colocar o primeiro argumento. Depois você vai ter um outro parágrafo também de desenvolvimento. Aqui você vai abordar o segundo argumento. E por último você vai ter aqui um parágrafo pequeno que vai ser a conclusão. Então você percebeu que a maior parte da sua redação será destinada aos argumentos? É por isso que você precisa selecionar de forma muito cuidadosa cada um dos argumentos da sua redação. Eu coloquei aqui uma estrutura básica, é uma estrutura bem simples, é a estrutura que eu recomendo para as redações da Fundação Carlos Chagas, que são apenas 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Ah, professora, mas eu não posso ter 3 parágrafos de desenvolvimento? Você até pode. Só que primeiro, você vai ter mais um argumento para você trabalhar. E segundo, com 3 parágrafos de desenvolvimento, portanto,
3 argumentos, é pouco provável que você consiga trabalhar com profundidade cada um desses argumentos. Então é melhor você fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, trabalhar muito bem esses argumentos. É claro que os argumentos mais fortes que você tiver selecionado, do que você simplesmente tratar os argumentos de maneira superficial. Lembre-se de que a redação da FCC não tem nada de superficial. Você precisa ter um bom domínio do conteúdo e é lógico que você também deve saber a estrutura correta da redação. Então, primeiro nós falamos que a redação é um texto técnico. Depois, eu falei que você precisa trabalhar muito bem e selecionar com muito cuidado os argumentos que você vai trabalhar na redação. E o terceiro item da estrutura é este aqui, que também, junto com o argumento ou com os argumentos, muitos alunos erram, muitos alunos capotam nesse terceiro item, que é a clareza. Você precisa começar a escrever de forma clara. Não adianta escrever um texto, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento, digamos que aqui tenha cerca de, 8 linhas, ok? 8 linhas num parágrafo de desenvolvimento e você só tem, por exemplo, um período. Ora, isso aqui tá complicado. Por quê? Com certeza você não foi claro nesse parágrafo de desenvolvimento. Ah, professora, como que você sabe que eu não fui claro? Porque um período com 8 linhas é muito longo. Provavelmente você está utilizando muitas orações subordinadas, você está utilizando muitas vírgulas, poucos pontos, e isso faz com que o seu texto fique confuso. Isso faz com que o seu texto não tenha clareza. E a clareza é um dos elementos essenciais, fundamentais para a estrutura da redação. Se você fizer uma boa estrutura, respeitando cada elemento da redação, que é um texto técnico, se você tiver ali argumentos fortes e se você for claro, você garante até 30 pontos da sua nota. Então, com aqueles 40 pontos do conteúdo, mais 30 pontos aqui da estrutura, nós temos 70 pontos. E como eu falei lá no início do vídeo, 70 pontos já é uma nota boa. É uma nota que com certeza vai aumentar a sua classificação. Só que 70 pontos muitas vezes não são suficientes. E o meu objetivo aqui é que você consiga chegar aos 100 ou pelo menos aos 90 ou até mesmo aos 95 pontos. E a clareza é um dos elementos fundamentais. Não adianta ficar escrevendo, por exemplo, palavras muito difíceis, palavras que você gravou, que você decorou e jogar ali no meio do texto se você não escreve de forma clara. O examinador vai perceber que você simplesmente colocou aquelas palavras ali para impressioná-lo apenas. E acredite em mim, palavras difíceis não vão impressionar o examinador. Agora, você cumprir os requisitos básicos da redação, você selecionar argumentos fortes e trabalhar de forma bem adequada cada um desses argumentos e você escrever com clareza, esses 3 elementos certamente vão contribuir para aumentar a sua nota na redação da Fundação Carlos Chagas. Se você, a partir de agora, começar a escrever as suas redações inserindo esses 2 elementos essenciais, o primeiro, conteúdo, e o segundo, estrutura, eu tenho certeza absoluta que a sua redação vai alcançar uma nota excelente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e dê o seu like, porque com o seu like, sei que esse conteúdo foi útil para você. E se você precisa escrever uma redação para a FCC, você vai prestar uma prova
para a FCC. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, porque eu vou começar um curso novo específico de redação para FCC. Então, se você quiser participar dessa primeira turma, vou deixar um link aqui, como eu falei, na descrição desse vídeo. Basta você clicar, inserir o seu e-mail, que eu vou enviar para você mais informações sobre o curso específico de redação para a Fundação Carlos Chagas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!